Você está no canal Iniciação em Santos. Eu sou o Arthur Moreno, sou membro do Departamento de Santos da Sociedade Brasileira de Obiose. Estou aqui para compartilhar com vocês, dividir com vocês os conhecimentos, ensinamentos com os quais vocês irão se defrontar se participarem de um colégio de iniciação, de uma fraternidade, de uma sociedade secreta, enfim, que nome que tenha. Como é a eubiose? São conhecimentos da mais alta espiritualidade. E nós vamos conversar hoje, como segunda vez, né, sobre o tema Iniciação Humana e Sociedades Secretas. Esse tema nós iniciamos há 2 vídeos no nosso canal e vamos dar sequência hoje. Sociedade Brasileira de Eubiose é um colégio de iniciação de cunho teosófico, constituído por livres pensadores, que procura traduzir para o Ocidente, para o Hemisfério Sul, para o século XX e XXI, os conhecimentos trazidos do Oriente por Helena Petrovna Blavatsky, HPB. O professor Henrique José de Souza complementou, deu sequência ao trabalho de HPB aqui no Hemisfério Sul, precisamente no Brasil. E nós vamos conversar um pouco sobre iniciação humana e sociedades secretas. Sociedade Brasileira de Eubiose, ela é de cunho evolucionista. Nós entendemos que evolução é o dever maior com o qual nasceu o ser humano, com a obrigação, entre aspas, de evoluir, de melhorar, de podermos chegar novamente ao eterno. Os antigos diziam: da divindade viemos e a ela retornaremos. Ou então, deuses fomos e disso nos esquecemos. Enfim, inúmeras tradições trabalham com esse enfoque de que o grande objetivo do ser humano é voltar ao seio do eterno. Então, esse é o grande trabalho da evolução. Das três leis fundamentais, evolução é a principal. E a eubiose também procura trazer para o presente os valores do futuro. Ou levar o presente para o futuro, ou trazer o futuro para o presente, que, sob um determinado foco, é a mesma coisa. Mas o que nós pretendemos é, no presente, poder dar início ao conhecimento, à vivenciação dos valores necessários para que formemos uma nova humanidade necessária, que é uma condição sine qua non, para o advento de Maitreya Buda, do novo ciclo, da era de Aquários, na sua plenitude. E por isso que a eubiose procura trazer para agora já esses valores de forma a ir transformando o ser humano nesse sentido, nesse trabalho. A cruz é um elemento que traz um pouco de tristeza para o ocidental, para os católicos, para os cristãos, né? Mas a cruz do sacrifício, ela tem os palos desiguais, né? O palo vertical é bem maior que o palo horizontal. A cruz mundanal, ela é de palos iguais e ela traduz uma visão perfeita dos 4 caminhos que são necessários ou são condições para que possamos chegar ao eterno. Nós podemos chegar ao eterno através da religião, meditação, orações, contemplação, enfim, quietude. Podemos chegar ao eterno através das artes, música clássica, pintura, principalmente as renascentistas, literatura também de primeira grandeza, dos grandes gênios das artes do mundo durante milênios. Se você entrar em consonância
em contato com o que o autor estava pensando, num determinado momento em que Michelangelo fez o dedo de Deus encostar no dedo de Adão, o que ele estava sentindo naquele momento, você chegará fatalmente, sentirá a mesma coisa e sentirá a presença do próprio Eterno perto de você. Porque Michelangelo era bafejado pelo Eterno, sem dúvida nenhuma, assim como Da Vinci, como Rafael, como Beethoven, Bach, Chopin, Wagner, enfim, muitos outros. A filosofia, os grandes filósofos gregos, principalmente, Sócrates, Aristóteles, Platão e Aristóteles, nossa, ousavam pensar. Sócrates foi até punido por isso. Mas ousavam pensar, ousavam, através da ousadia do pensamento, chegar a conhecimentos abstratos, que não eram identificáveis através do nosso mental comparativo, nosso mental concreto. E a própria ciência, que apesar de ser de experimentação, por exemplo, o bóson de Higgins está forçando a ciência a chegar ao Big Bang, a matéria primordial, a substância primordial, que é o próprio eterno. A ciência não tem como fugir muito dessa evidência. É um caminho mais difícil, mais demorado, mas também chegará lá. Eu gosto sempre de brincar com Einstein teria dito, né? Teria dito, não sei se é verdade, ou é isto, ou Deus existe, né? Einstein era muito sagaz, muito inteligente. Bom, através desses 4 caminhos, nós podemos chegar ao seio do Eterno, que é o centro da cruz, que é ali onde se encontra, onde se projeta a quinta essência divina, a quinta coisa que nós vamos tentar alcançar. Se eu pudesse chamar de escopo, eu diria que a Sociedade Brasileira de Obiose, ela tem como objetivo transformar o homem. O homem, para a teosofia, ele é constituído de corpo, alma e espírito. O corpo não tem muito que transformar através de conhecimento, mas sim através do autoconhecimento do corpo. Mas não vou me meter com isso, deixa para as academias de ginástica. Mas o espírito é o próprio eterno, não tem o que melhorar, não tem o que se transformar. Resta a alma. É na alma onde se localizam a nossa emoção, as nossas emoções e a nossa mente. É a sede onde o homem evolui, onde está a cultura e o caráter, que podem ser transformados, que podem ser amplificados, que podem ser ampliados. Em face a isso, e também dos 4 caminhos do conhecimento do próprio Eterno, a eubiose vai tentar afirmar os conceitos básicos da arte, da ciência, da filosofia e da religião. E aqui um complemento: religião, sem ser essa religião dogmática ou fechada como nós conhecemos de maneira geral. Aqui estamos falando realmente de espiritualidade, da religião verdadeira, daquela que nos tenta religar o homem a Deus. Com isso tudo, né, visa também se transformando a alma do homem, firmando esses conceitos, o ser humano vai ter a sensibilidade acurada a ponto de entender, de conseguir vivenciar os conceitos da nova era e vivenciar toda essa sabedoria que está presa nessa essência. Também não poderia deixarmos de citar que, para um novo tempo, deveremos ter uma nova forma de linguagem, uma nova forma de processamento. Então, chamemos de linguagem da nova era. Fato é que, para o futuro, devemos nos relacionar, nos comunicarmos de uma forma diferente, né? Por isso que no passado era sinal de fumaça. Hoje já é o WhatsApp e
e lá no futuro um novo estilo. Essa variação é inerente ao processo evolutivo. Se eu estou falando de nova era, estou falando de equilíbrio, estou falando de homem, de ser, de natureza, de cosmos. Então, devemos ter um equilíbrio entre o homem e a natureza. É mais do que notório e público que a sustentabilidade é uma condição sine qua non para o futuro do planeta. O ser humano, ou ele aprende a viver no globo Terra, ou ele aprende a viver no globo Terra. Ele não tem alternativa para isso. Então, a sustentabilidade, que é comunicada, que é divulgada em diversas formas, ela é, quer dizer, ou seja, o ser humano já tem esse instinto, já percebeu essa necessidade. Resta a sociedade como um todo de absorver e comprar essa ideia. Mas, um equilíbrio entre o homem e a natureza, entre o homem e o cosmos. Vocês já imaginaram? Nós agora estamos querendo alçar voos, ir a outros planetas, a outras... Tá ok. Pode até ser que em 50, 100, 200, 500, 1000 anos a gente consiga entrar em contato em algum outro lugar com alguma coisa. Não sei. Não é? Nós temos um grande problema que é a Terra. Então não sei se vale a pena perder muito tempo com isso. Mas, se nós temos que entrar em contato, que o façamos em equilíbrio com as regras, com a harmonia. Busquemos a harmonia com a galáxia, com os planetas, da mesma forma que nós devemos buscar a harmonia entre o homem e a natureza. A Sociedade Brasileira de Eubiose, ela tem uma frase que pode parecer um pouco pedante, mas eu explico. A Sociedade Brasileira de Eubiose procura traduzir trabalho para formar no futuro uma legião de gênios e não de homens eruditos. Ora direis, gênios? Gênio tem uma conotação de algo transcendente, muito mais assim, místico, mítico até. Mas gênio, nesse conceito, gênio é todo aquele que adquire um conhecimento, absorve o conhecimento, vivencia e aplica esse conhecimento na sua vida, ou, como nós gostamos de dizer, no teatro da vida. Quem faz isso consegue transformar aquele conhecimento adquirido em sabedoria. E os sábios são gênios. Né? Eu vou dizer que Da Vinci era genial, Michelangelo era genial, Beethoven, genial, Rafael, genial, Shakespeare, genial. São gênios por quê? Porque eles atingiram a sapiência, atingiram a perfeição de alguma coisa. Ao passo que os homens que simplesmente recebem os conhecimentos, guardam para si, têm na sua casa um quartinho cheio de livros na estante, não fazem nada com esses livros, não aplicam o conhecimento na vida prática, eles são como uma macieira que não dá maçãs. Ora, uma macieira que não dá maçãs não faz aquilo para o qual foi criada. Então é sobre isso que a eubiose fala, gênios, aqueles que estão vivenciando os conhecimentos adquiridos, recebem os conhecimentos de alta estirpe e vivenciam os conhecimentos de alta estirpe, compartilham com seus irmãos, traduzem, transformam isso em sabedoria. Gênio encontra a inspiração dentro de si, porque ao momento que eu me tornar um homem perfeito ou gênio, eu encontraria dentro de mim aquilo que está guardado desde sempre. O eterno dentro de mim, a centelha crística que existe em mim.
procurar Deus fora não é certo. O correto é, através da introspecção, tentar encontrar o Deus crístico que está dentro de você. Por isso que as religiões, né, pelo menos a religião católica, diz que o sacramento da hóstia é uma eucaristia. A eucaristia é o encontro com o eu crístico, com o meu eu interno. Eu posso fazer a mesma coisa através de uma introspecção, de uma meditação, para alcançar o meu Deus interno. Isso o gênio faria. Então não precisaria encontrar inspiração fora de si. Daqui a uns 3 slides vamos reforçar esse conceito. Esses gênios, esses seres especiais, ou seres conscientes, acho que são, a forma melhor seria seres humanos perfeitamente conscientes. Irão formar as linhas do Pramanta. O Pramanta antigo tinha, vocês devem conhecer algumas, por exemplo, a linha dos Mórias, Serapis, Hilarião, Kuthumi, Abialar, enfim, Kuthrampa. E essas linhas formavam o Pramanta antigo. O Pramanta, ele já mudou, é um novo tempo, uma nova era, é um novo Pramanta a luzir. O que é Pramanta? É um conjunto de regras novas para serem seguidas, ou enfim, nós vamos falar oportunamente sobre esse assunto. Mas esses seres especiais, eles acabam formando essas linhas. Só reforçando a cruz mundanal, o ser evoluído tem que dominar a ciência, as artes, a filosofia ou a sociologia. Eu digo assim, a sociologia e a filosofia moderna. Um apêndice da filosofia mais adaptado aos novos tempos. E a religião do futuro, que nós chamamos de revelações, a nova linguagem, nova conversa. Baseado nisso tudo, esse homem do futuro, ele não pode copiar tudo aquilo que está do passado e levar para frente. Ele tem que criar algo novo, tem que introduzir algo de seu, tem que introduzir algo que foi gerado neste momento, neste presente. É o conceito de estarmos tentando melhorar as nossas criações, nosso entendimento. Para isso, né, nós vamos tentar determinar essa novo embate. Uma nova civilização, ela necessita de um novo modelo de inteligência. Agora é o problema. O que é inteligência? Para que serve? Bom, nós estamos, isso aqui é só um exemplo, nós estamos na era de Aquários. A constelação de Aquários, desde meados da segunda metade dos anos 50, entrou numa posição especial em relação ao eixo da Terra, ao Equador, ao eixo não, ao eixo horizontal da Terra, né, o Equador, e está emanando, está fazendo algumas implicações. E isso transforma a era de Peixes anterior na era de Aquários. Essa era de Aquários busca uma melhoria contínua. A própria ciência, as próprias empresas, há mais de 50 anos, 60 anos, já falam em melhoria contínua como forma de garantir a produtividade, de garantir a eficiência e a eficácia. Essa melhoria contínua é uma condição sine qua non para o futuro, para a era de Aquário. Porque nós precisamos estar sempre gerando algo novo e melhor. Então não tem como fazer isso de maneira diferente, né, da evolução. O professor Henrique Zé de Souza disse: os membros de nossa obra não podem pensar igual aos homens do mundo. Precisam pensar diferentemente, tirar rápidas deduções, concluir rapidamente os problemas que se lhes apresentam no curso da vida, postos que são portadores da inteligência superior, adquirida através da iniciação do futuro,
que é apresentada como verdadeiros testes. O membro da SBDE não deve dizer, tive uma ideia, porque esta genial ideia já deve existir no seu cérebro. Isto está ligado diretamente ao gênio que busca dentro de si a inspiração. Essa nova ideia, essa criação, ela já deve existir, nós chamamos de, no plano do Akasha, tudo já existe em ideação, em potência. O ser humano ele tem que ir retirando, ir resgatando essas ideias. Mas para isso ele precisa alcançar os andares superiores. O caminho eubiótico, ele tenta trabalhar, ele vai ter que trabalhar, se eu preciso de uma nova inteligência para um novo tempo, com a inteligência superior, que é a autointeligência, ou o trabalho do mental abstrato, a inteligência do futuro. E a Sociedade Brasileira de Biose, ela entende que os nossos ensinamentos, nossos graus de iniciação, vão lhe permitir condições para que isso possa ser alcançado. Essa melhoria contínua na inteligência, no mental concreto, chegando ao mental abstrato, ao mental que nós chamamos de mental superior. Disse um grande homem chamado Montagut, se os homens não adquirirem condições morais muito mais completas e profundas, todas as tentativas de reforma política ou social, além da ilusória, concorrerão para aumentar a desordem. Isto pode ser adaptado para o nosso galgar da inteligência, pode ser encarado na nossa política, pode ser encarado na nossa sociedade, na nossa família, no nosso colégio de ensino, enfim, isto vale para tudo. Se nós não nos melhorarmos e o que nós estamos mais atrasados no presente momento é a parte de emoções, nós ainda estamos ligados com as emoções nem tão médias, com as emoções mais ligadas ao inferior, ao prazer de ter, né, de poder, não de ser ou de doar, enfim, coisas desse tipo. Bom, para despertar as convicções mais profundas, o caminho iniciático é fundamental. No livro chamado Verdadeiro Caminho da Iniciação, do professor Henrique José de Souza, na dedicatória, ele, o autor, né, escreveu: este livro, de acordo com seu título, é dedicado a todos aqueles que, heróica e perseverantemente, desejam palmilhar o verdadeiro caminho da iniciação. Isto aqui pressupõe que o caminho iniciático não é fácil, é árduo, pode ser difícil, pode ser não prazeroso, porém é fundamental e necessário. O grande poeta português Fernando Pessoa disse: pedras no caminho, tenho muitas, vou usá-las para fazer um castelo. Maravilhoso esse pensamento. O ser humano médio, ele senta na frente de um problema e chora. E acha que não vai conseguir. Todo ser humano tem potencial para resolver todos os problemas que se apresentam. A sabedoria popular, né, dizia: Deus dá o frio conforme o cobertor. E é isso mesmo que o grande Adoniran Barbosa colocou num samba. Deus dá um frio conforme o cobertor. Deus dá o problema do tamanho exato da nossa capacidade, da nossa competência de resolver. Agora, ninguém falou que vai ser fácil, que vai ser prazeroso, que vai ser rápido. Você tem a capacidade de olhar o problema, analisá-lo, destrinchá-lo e resolvê-lo. Isso é iniciação. Esse é o verdadeiro caminho da iniciação apregoado pelo
nosso mestre professor Henrique José de Souza. E o caminho da iniciação é a melhor condição para chegar na verdade superior. Não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito. A forma desse caminho, para que ele seja eficiente e eficaz, tem que ser através, eu diria assim, de um colégio iniciático. De maneira isoladamente, partindo do zero, é muito difícil. Realmente é complicado. É para isso que os colégios de iniciação eles têm orientadores, mestres, ou guardam, preservam conhecimentos profundos que podem dar subsídio, podem servir de degraus para este caminho. Agora, só voltando um pouco atrás, o que é inteligência, né? Já que falamos em nova inteligência. Inteligência é um faiscamento, é um movimento, é um fluxo elétrico. É difícil definir inteligência. Capacidade de resolver problemas. Inteligência é utilizar o nosso veículo mental. No corpo físico é utilizar o nosso cérebro físico. Fazer as sinapses da melhor maneira. Só que no veículo físico, nós temos que ter um enorme banco de biblioteca, porque o mental concreto ele é comparativo. O mental abstrato não. Ele parte do zero e atinge resultados infinitos. Então, inteligência é algo superior, é como se fosse. Talvez o melhor exemplo é a corrente elétrica, que é algo que a gente vê o resultado, mas não sabe como é que acontece. A corrente elétrica é Fourhat na face da Terra. Fourhat, e a inteligência também posso definir como Fourhat, é o primeiro atributo do Eterno, é a qual ele usa para fazer a criação. Então, inteligência é algo muito forte. E para se evidenciar dentro do nosso mundo físico, nós sempre temos uma polarização. A inteligência, o conhecimento, a abstração é o polo positivo e o polo negativo, ele vai ser o quê? A crítica. É o empecilho, a pedra no caminho, os obstáculos. O ser humano ele vai melhorando a partir da solução de diversos problemas. A gente não se dá conta disso, mas você vai evoluindo a partir do momento que você... Como é que você cresce, né? O papai fala pra gente, não, filho, vai ao mundo. Aí depois que você tem 30 e poucos anos, alguém vai dizer assim, tá vendo? Ele cresceu porque foi ao mundo e resolveu os problemas da vida. Então, realmente, os obstáculos são o nosso grande impulsionador, o alavancador. Só que a crítica é um alavancador também muito forte para isso. E a gente nem sempre usa isso de uma maneira perfeita. E vamos só conceituar, era desnecessário, mas vou falar. Crítica construtiva, a crítica positiva. A crítica no sentido de colaborar para o crescimento. Não a crítica destrutiva, a crítica da inveja, a crítica do menosprezo. Essa crítica não serve para nada. É uma emoção inferior que devemos nem considerar. Agora, a crítica, vamos dizer assim, a crítica negativa é a censura. A censura no sentido de que a crítica positiva ela pode censurar, mas aqui a censura é como se for uma crítica negativa, né? A crítica positiva como crítica positiva, simplesmente. A autocrítica também, se a crítica é positiva, a autocrítica vai ser muito mais. Também o ser humano lida muito mal com a autocrítica. Nós deixamos nos levar pela nossa, entre aspas, vaidade, ao tentar entender o que fizemos. E com isso sempre, da maior parte das vezes, não sempre, mas o resultado não é o perfeito, né? A crítica e a autocrítica, ela vai ser elemento de
de juízo, de medição, de aferição desse caminhar da inteligência. Ele vai trabalhar esse movimento. Já que falamos em obstáculos, vamos falar em invenções ou criações. Esse slide aqui traz a bolsa de sangue, um avião daqueles básicos do início do século XX, fita isolante, máscaras, tanque e zíper. Ora direis, para quê? Que é isto? Quanto mais obstáculos, mais evolução. E vamos perceber, né? Do final do século XIX, 20 e poucos anos do final do século XIX, e o século XX foi pleno, foi muito cheio de problemas. Uma quantidade enorme de obstáculos. Talvez por isso que nós desenvolvemos uma tecnologia tão grande. É óbvio que através dessas necessidades, principalmente das duas grandes guerras, só que a gente considera as duas grandes guerras, esquece a Guerra do Vietnã, a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um alavancador gigantesco da ciência. Essas guerras do Golfo Pérsico, meu Deus, são problemas que a cada momento surgem necessidades e surgem necessidades de criar algo novo. Mas deixemos como conceito das duas grandes guerras. A gente pode dizer que de 1900 até nossos dias, o homem evoluiu muito mais do que em 1000 anos anteriores. Eu posso dizer assim tranquilamente, do ano zero, o mundo não começou no ano zero. O calendário cristão começou no ano zero. O mundo começou mais ou menos há 10 mil anos antes de Cristo. Então, nesses 12, 14 mil anos, nós em um século fizemos muito mais. Óbvio que muita coisa lastreada no conhecimento anterior, mas essas necessidades do início do século geraram essas ideias, essas criações. E é engraçado que o ser humano, ele faz a coisa da seguinte maneira. Ele faz um estudo, realiza, descansa. Aí, a realização está ligada com a vivenciação, né? Está ligado com botar o estudo para existir. E aí depois eu repouso, vou analisar o resultado do meu estudo anterior. Para isso, tenho uma crítica do que foi feito, do que foi conseguido, e parto para um novo estudo, para uma nova realização, para um novo repouso. A crítica maior ou menor é que vai dar esse ritmo, né? Porque esse estudo ele vai ser mais intenso ou menos intenso com a veracidade da crítica, né? Se for uma crítica, imagine assim, se for uma crítica leve, não, até que não foi muito ruim, tá bom. O resultado foi, não foi o primeiro, mas tá bom. Se tá bom, meu novo resultado vai ser não para corrigir alguma coisa. Se tá bom, eu vou partir daí. Ao passo que se a crítica fosse, não, o resultado alcançado não foi o esperado e conseguimos isso, deveríamos conseguir aquilo e aquilo. Então, essa crítica vai dar ritmo, vai dar impulso a um estudo mais intenso, mais completo, mais uniforme, enfim. É importante essa visão, né? Do livro Verdadeiro Caminho da Iniciação, o professor Henrique diz o seguinte: a crítica, libertada do ressentimento, é o veículo por onde se verte e condiciona a força criadora do pensamento consciente. Desde a imperfeição das formas até as tortuosidades do caráter a serem aplainadas, o verdadeiro eubiota, graças a uma crítica oportuna
projetará sempre sobre os corpos e as almas a perfeição do arquétipo, como uma verdadeira invocação à latente perfectibilidade de tudo quanto existe. Neste caso, a crítica é o mais poderoso veículo da evolução humana. Aqui diz bem o que nós vimos anteriormente sobre, ao desenvolvermos os seres do futuro, os seres conscientes, ou seja, seres onde as emoções atingem a parte superior, obviamente essa crítica feita por um ser desse naipe, ela será uma crítica muito produtiva, será uma crítica muito efetiva. E é isso que o mestre esperava de nós, que fôssemos verdadeiros eubiotas, seres da nova era, e pudéssemos fazer críticas perfeitas, ou em função da perfeição do arquétipo, ou seja, a perfeição do ideal. Né? O arquétipo é o ideal. A evolução humana, a gente está vendo aqui, que ela tem que ser uma transformação física, psíquica e espiritual para que a gente possa entrar em contato, entrar em sintonia com todos esses valores, com todas essas novas tendências. Aqui eu só vou citar um nome, os avataras. Como eu falei anteriormente, nós estamos na era de Aquários. Em cada era surge um ser que nós chamamos de avatares. Nós vamos conversar sobre isso em qualquer oportunidade no futuro. Os avatares, eles trazem em si o potencial a ser desenvolvido, a novidade, o novo a ser implementado nesse novo ciclo. As eras, elas, a partir da rotação da Terra, da translação da Terra ao redor do Sol, há também uma translação das constelações ao redor da Terra. E isso traz uma influência maior em uma determinada época de uma determinada constelação. Por exemplo, até do ano zero, mais ou menos, um pouco antes, até 1956, 57, até a segunda metade dos anos 50, a era de peixe estava vigorando. E aí começou a iniciar-se a era de Aquários, a era de Maitreya Buda, que é o avatar da era de Aquários. Jesus, o Cristo, Yeshua Ben Pandira, foi o avatar da era de peixes. E agora surge o avatar da era de Aquários, que em uma determinada época irá se manifestar. Mas falamos em novidade, nova era, novo tempo, transformação. Como é que tem que ser a relação, né, do colégio com os seus iniciantes, seus peregrinos, seus discípulos? Isso é uma coisa complicada. Porque nada pode ser impositivo, né? Principalmente a iniciação. A iniciação é parte da premissa básica de que você deseja isso. Ninguém pode iniciar um outro ser. Iniciação é um trabalho de sua autossuficiência. É um trabalho pessoal e intransferível. Eu posso dar o que os colégios iniciáticos fazem, dão ferramentas, ensinamentos, tiram dúvidas, enfim. Mas a iniciação é sua. Um pensador grande polígrafo espanhol chamado Mário Rosso de Luna, se vocês tiverem oportunidade de ler alguma coisa deles, leiam. Os astros inclinam, mas não obrigam. Quem conhece de astrologia sabe o que isso diretamente implica, né? A ascendência de um signo no seu nascimento não necessariamente não determina, não é uma condição sine qua non de que você será de uma determinada forma. Você será porque assim você caminhará, construirá. Você receberá influência sobre isso.
Os astros se inclinam, mas não obrigam. Um belo exemplo, os pastores vigiam suas ovelhas. Um colégio iniciático deveria, entre aspas, ele deveria ter colocado vigiam aqui entre aspas, vigiam os seus discípulos, não permitindo que caiam no abismo, nem que sejam presas de outros animais ferozes, mas no campo regular podem fazer o que desejarem, o que permitir o instinto. Excelente metáfora. Da mesma forma que as ovelhas dentro do seu quadrado lá, elas podem andar de um lado para o outro, deitam, sentam, comem, bebem, brigam, enfim, sei lá o que é que elas fazem, o que é que as ovelhas fazem, podem fazer o que quiserem. Os pastores delimitam, através da sua condução, sua proteção, simplesmente para que elas não se percam, para que não caiam no abismo, não se afoguem nos rios. Então, o colégio de iniciação tem a mesma função, ajudar os discípulos a receber informações e ensinamentos que lhes permitam decidir bons caminhos. Agora, na sua vida, cada um faz aquilo que deseja. Um outro bom exemplo, uma criança deve ser orientada pelos pais. Sim, mas 24 horas por dia seria o ideal. Que beleza. Que beleza. Vamos definir os 24 horas por dia, que bom. Isso aí. E a criança não vai aprender nada? Ela não vai ter problema nenhum? Ela vai ser uma criança sempre. Então, não. A criança tem que sair ao mundo. Aliás, eu, como pai e avô, sei que é uma das mais dolorosas decisões que um pai e um avô têm que tomar. É a hora que o filho sai para o mundo. Agora, se você orientou bem, se você deu bons valores, formou uma boa família, um bom núcleo, ele vai cometer erros? Vai. Mas vai voltar para dividir com vocês esses erros. Então, os pais, eles têm também, é o mesmo exemplo. Eles deixam a criança ir para a vida e lá ela pode fazer o que quiser. Só que ela vai voltar para casa para receber mais informações, mais conhecimentos, mais ensinamentos, para não errar de novo. Errar é humano. Persistir no erro é burrice ou desumano. E os pais nunca, né? Aqui é um conceito também, nunca deve fazer isso em público, né? Óbvio. Quem são os seres que nos acompanham? Quem são os seres que nos acompanham nesses passos, né? Já que eu falei aqui, o pai, o filho vai para a terra, as ovelhas estão lá no cercadinho ou no pasto, colégio iniciático, os discípulos vão para o mundo, vão viver suas vidas. Esses seres que vigiam nossos passos, ou que observam, as tradições orientais chamam de lípicas. Os lípicas são escreventes universais que registram tudo aquilo que nós fazemos, como forma de no futuro possa ser feita uma correção. No futuro, os lípicas fariam o papel que foi dito agora nesse mesmo slide sobre o pai. Corrigir os erros para que na próxima etapa, reencarnação é uma das leis fundamentais. Vida é uma sucessão de nascimentos e mortes. Então, após uma morte, é feito essa comparação do que foi feito certo e errado, para que na próxima encarnação, no próximo nascimento, não seja feito o mesmo erro. Se nós tivéssemos a memória, seria excelente, mas como não o temos, fazemos erros. Aliás, o ser humano, quando ele vem para a face da Terra, ele acha que tem um livre-arbítrio. O livre-arbítrio dele é fazer tudo certo. Dentro do cercadinho, ou dentro da vida,
é fazer tudo certo. Esse é o grande arbítrio. Não deveria aqueles que já estão querendo andar para frente, não deveriam se permitir erros. Eles acontecerão e a gente vai corrigir, e vai corrigir, e vai corrigir, para que nesta mesma vida a gente possa evoluir alguma coisa. Quem são esses seres? Os mestres, os orientadores, que foram citados no primeiro vídeo. Todo o colégio de iniciação, toda a fraternidade, tem uma pleiade de seres que preservou conhecimentos, e essa sociedade os mantém vivos e completos, sem serem deturpados. Este é o grande trabalho das sociedades secretas, não permitir a deturpação dos ensinamentos superiores, e esses mestres estarão lá. É óbvio que não o mestre, mas na forma dos instrutores, dos divulgadores, porém na forma perfeita dos livros, né? O professor Henrique deixou centenas de revelações, de textos, aos quais podemos lê-los e aprendermos muito, mas muito mesmo. Como é que a gente vai alcançar a evolução depois dessa nossa conversa de hoje? Através dos colégios iniciáticos, mais uma vez chegamos a essa conclusão, é o melhor caminho. A iniciação solitária é muito mais difícil, é muito mais difícil. Eu não diria impossível, mas é muito mais difícil. É através de estudos, meditações, yogas, vivenciando, estudando, meditando, fazendo yogas e mantras, vivenciando, ou seja, procurando transformar tudo isso em sabedoria. Esse é o grande X. Esse é o grande X da questão. Transformar os ensinamentos em sabedoria. Vivenciar. Pela atenção que vocês me deram, obrigado. Medite sobre os conhecimentos que foram compartilhados. Compartilhem com seus amigos, familiares. Se vocês gostaram, compartilhem. Deem a eles, como diz uma grande irmã nossa, deem a eles essa chance de poder entrar em contato com conhecimentos, com conceitos que talvez os façam despertar para o caminho da iniciação. É nosso dever propiciar ao maior número possível de pessoas as condições necessárias para que adentrem ao ciclo de Maitreya, o novo tempo, a nova era, com um estado de consciência compatível com isso. Eu vou deixar agora os meus contatos aqui. Esse é o meu e-mail, meu telefone com WhatsApp. E esse é o nosso canal no YouTube, Iniciação em Santos. Já temos no canal diversas palestras, algumas aulas do Peregrino, no Grau Peregrino, as aulas introdutórias. Temos dois vídeos sobre temas específicos, que vocês já podem conhecer e entrar em contato. Compartilhem, registrem-se no canal, façam como todo mundo fala, né? Cliquem no sininho de notificação para receberem as novas publicações. Fiquem em paz, cuidem-se e voltaremos ao mundo logo. Forte abraço.